Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. E o meu convidado de hoje é nem mais nem menos do que o Dr. Alexandre Gaudêncio, ilustre Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, da cidade da Ribeira Grande. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindo a este programa, que é um duelo de ideias, mas é um duelo morno, a não ser que se desplota alguma coisa que mereça aquecê-lo. Mas, Sr. Presidente, eu gostaria, se me permitisse, de falar sobre si. Quais são as suas origens? Antes de mais, muito boa noite, Sr. Tur, muito obrigado pelo convite, à CMTV também. Já faz algum tempo que não nos sentávamos e conversávamos um bocadinho. Recordo-me perfeitamente, há cerca de 3 anos atrás, enquanto candidato à Câmara da Ribeira Grande, tivemos uma conversa muito profícua e que ainda hoje registro, e que foi, se calhar, o desplotar também desta sensibilidade mais social que neste momento temos. Mas respondendo diretamente à questão, as minhas origens, eu sou natural da freguesia da Ribeira Seca, concelho da Ribeira Grande. Aliás, o bilhete de identidade, ainda antes do cartão de cidadão, referia mesmo a que a naturalidade era Ribeira Seca, Ribeira Grande. Então, deixe-me perguntar, é o único Presidente da Câmara em toda a história da Ribeira Grande natural da Ribeira Seca? Sim, posso dizer que sim. Havia um Presidente da Câmara que, entretanto, mudou-se para a Ribeira Seca, mas que não era natural da Ribeira Seca. Portanto, pode-se dizer que sou o primeiro Presidente da Câmara natural da freguesia da Ribeira Seca. Como sabem, a freguesia da Ribeira Seca tem origem, portanto, as Cavalhadas têm origem na freguesia da Ribeira Seca, as Alampas de São Pedro também, portanto, uma cultura muito rica no que diz respeito às tradições do passado. Isso influenciou, de alguma maneira? Sim, pode-se dizer que sim, porque desde novo que fui incentivado para essas tradições, desde logo devido à influência da minha mãe, que sempre foi muito ligada à cultura e principalmente à música, e nesse sentido, desde novo que vivo muito aquelas festas, as festas de São Pedro, que, segundo Gaspar Frutuoso, já no século XVI, já falava dessa festa. Portanto, é um património riquíssimo que ainda hoje tentamos cultivar nos mais novos, e prova disso tem sido realmente que as próprias Cavalhadas de São Pedro têm muitos jovens que participam, e isso dá-nos também a percepção de que realmente é uma tradição que não se vai perder nos próximos anos. Mas pode-se dizer que teve influência. A sua família nasceu num berço de ouro? Não, de maneira nenhuma. Aliás, o meu pai vem de uma família bastante humilde da freguesia de Santa Bárbara de Ponta Delgada, que teve 10 irmãos, portanto ele era o mais novo. A minha mãe é a família mesmo da Ribeira Seca, em que o meu avô era camponês, portanto, e que se fizeram por sua conta. E a sua mãe? A minha mãe é professora, reformada, aposentada, e o meu pai Sabia também. Que havia aí um professorado. Sabe que eu também sou bisneto de uma professora. Muito bem. E a partir éramos Vila Franca, gente ligada ao mar, e a partir da minha bisavó começámos a formar-nos. Porque daí a influência que o ensino, que uma professora numa família altera completamente o destino. Aliás, sentiu assim, é porque fala muito bem, é das poucas pessoas, mesmo dentro da política, que não comete erros de gramática. A mãe deve zurzir-lhe quando... Também gostava muito de português na altura que estudava, e se calhar também pode ter tido influência. Mas, portanto, os meus pais são professores aposentados, por acaso os meus sogros também são professores aposentados. Portanto, vem aqui de uma família... Tem um bom encaixe literário. Tem uma boa família relativamente a valores de cultura e valores também sociais muito, muito importantes. E faz a escola primária na Ribeira Seca? Sim, aliás, todo o meu ensino é feito na Ribeira Grande, até o secundário, e depois a universidade também aqui nos Açores. E quem foram os seus professores no primário? É a família? Não, de maneira nenhuma. A professora Mariana Meireles, que era uma professora que tinha retornado de Angola,
e que foi uma professora que teve uma influência também muito grande na minha vida ainda jovem, porque foi a minha professora primária, primeiro e segundo ano. E recordo-me perfeitamente que eu era muito mimoso na altura, era muito pegado principalmente ao meu pai, porque desde tenra idade acompanhava, porque ele era professor de Educação Física nas escolas do primeiro ciclo, portanto rodava as escolas do primeiro ciclo do Concelho da Ribeira Grande e eu desde tenra idade acompanhava. E recordo-me perfeitamente uma vez que eu ia para a pré-primária e só conseguia aguentar um dia na pré. Portanto, não conseguia aguentar sequer um dia inteiro. Também eram muito novinhos quando iam para a pré-primária, não é? 4, 5 anos. E lembro perfeitamente desse dia em que, mesmo antes da hora do almoço, as professoras tiveram que levar ao meu pai porque não aguentava não havia... com o choro, não aguentava com nada daquilo. E então, depois, na transição para o primeiro ano, como é normal, portanto, a professora Mariana Meireles foi a minha professora, não é? E como sabia que eu tinha estudado... Ela era oriunda de onde? Angola. Mas a família era daqui ou... A professora Mariana, portanto, era mesmo famílias de Angola, que viveu aquele drama também do retorno da independência. E que veio cá parar, juntamente com o seu marido, que era continental, era engenheiro civil e que tinha-se... o engenheiro Meireles? Exatamente. Muito bem. Exatamente. Sim, agora já sei quem é. Mas então, depois passa para a secundária da Ribeira Grande e aí tem algum professor que o influencia também? Sim, tem vários, aliás, portanto, mas nessa transição, já agora explicando um pouco como é que a professora Mariana tem influência, porque como eu era muito mimoso e chorava muito durante as aulas, ela tomou uma atitude radical que ainda hoje a minha mãe fala-me nisso, embora eu não tenha grande memória. Como eu era muito pegado à família e ao pai e que estava sempre a chorar na escola, ela disse: não queres ir para a escola, não vais, ficas em casa e quando achares por bem, vens ter comigo. E assim foi, fiquei 15 dias em casa, fartei-me, na altura, e nunca mais chorei. E acho que esse foi o remédio na altura para ultrapassar o tal medo do apego à família. Depois transito para a Escola Gaspar Frutuoso, que era do segundo ciclo, portanto, e passo para a Escola Secundária da Ribeira Grande. Portanto, o ensino é tudo feito no Concelho da Ribeira Grande, até aos 18 anos. Considera que teve um bom ensino secundário? Sim, perfeitamente. Aliás, não fica nada atrás dos outros. Na altura, ainda hoje, se calhar existe um bocadinho o estigma de quem não estuda em Ponta Delgada, ou no Liceu, ou na Domingos, se calhar não fica tão bem preparado como os outros alunos dos outros estabelecimentos de ensino de São Miguel, mas claramente isso prova-se o contrário. Tenho vários colegas meus mais novos e da minha idade que se formaram, por exemplo, como médicos, como psicólogos, como professores e que não ficam de maneira nenhuma atrás. Claro, é uma questão de trabalho também, escolas, mas como tem esse background de tudo de professores, teve a vida facilitada necessariamente em relação a um filho de uma pessoa analfabeta, com certeza. Sim, mas depois decide tirar que curso? Portanto, depois, com 18 anos e fazendo aqui se calhar uma análise, tinha como perspectiva, se calhar em verdade pela medicina, porque na altura... Porquê? Porque tinha uma boa média. No não, mas tinha vocação para a medicina? Nem por isso. Eu, portanto, desde o 10º ano que escolhi a área de ciências, não foi a área de línguas, mas sim a área de ciências, por uma questão muito simples, porque acho que a parte das ciências, pelo menos a minha perspectiva, é que tínhamos uma abrangência maior, porque as línguas eram muito centradas em estudos académicos, em estudos literários, e eu queria ter uma abrangência maior sobre as coisas da vida. Por isso optei por ciências. O que é facto é que depois fui-me entusiasmando e as médias foram correspondentes também a essa expectativa. Eu entrei no 12º ano com média superior a 18 valores. O que é que aconteceu? Podia perfeitamente ir para a medicina, que era... Podia, mas no 12º ano, com os exames nacionais, que foram muito exigentes na altura, a média desceu consideravelmente. Passei de 18 para 17, a média final, mas depois reparei que poderia ter feito uma opção. Aguentava um ano no 12º ano e melhorava as notas, como muita gente faz, e bem, mas não queria perder a oportunidade de ficar um ano atrasado na minha vida pessoal. E nesse sentido vi que tipo de cursos haveriam na altura relativamente a oportunidades de emprego
E claramente que aqui, porque também era uma situação que não me apetecia muito sair da ilha, devido à proximidade da família, a facilidade que nós São temos muitos cá. filhos? Sou eu mais 2 irmãos. E nesse sentido, até porque na altura já estava muito ligado a movimentos cívicos da comunidade e não queria sair da ilha. Então olhei para o panorama dos cursos que a universidade lecionava na altura e a gestão, na área da gestão de empresas, era aquele que tinha empregabilidade a 100%. E dentro da área da gestão havia na altura, que era gestão informática, gestão/informática, que era um curso relativamente recente e foi esse que realmente optei. Concluí o curso... Está arrependido? Não, de maneira nenhuma. Concluí o curso nos anos previstos, sem perder qualquer ano, porque na altura era 4 anos, fiz em 4 anos e depois tirei um mestrado em Ciências Empresariais, mas sempre ligado... Fez alguma tese de mestrado? Fiz, sim, senhor. A tese de mestrado foi o impacto do comércio eletrónico no mercado seguradouro, porque entretanto, e é curioso que começo a trabalhar na vida profissional como empregado no ramo de seguros, ainda antes de terminar o curso. É um facto curioso e uma coisa que também nunca mais me esqueci foi que mesmo trabalhando e estudando consegui ter melhores notas ainda do que tinha só estudante. O que prova que uma máxima que também em tempos um líder partidário, já agora confidenciante, Carlos Costa Neves, também fica na minha memória, em que me dizia que é as pessoas que têm menos tempo que fazem as coisas mais bem feitas, não é? E essa frase também fica na minha memória. E um facto curioso... Admira Carlos Costa Neves? Muito, muito. Acima de tudo pela personalidade. Uma personalidade muito franca, sincera, frontal. Um líder partidário que... da minha experiência ainda pouca política, como realmente pouco se via até hoje. Eu acho que a sua maneira de ser, acima de tudo, como disse há pouco, frontal e sincera, com um trabalho medonho relativamente à sua forma de trabalhar, que gostava de pôr tudo em prática pela sua cabeça. Eu acho que isso é muito importante passar essa mensagem, mas foi uma pessoa que realmente me incentivou desde tenra idade para as questões partidárias. E foi ele que me disse precisamente isso, porque na altura sou chamado para o partido, para órgãos de responsabilidade política, quando estava a tirar um mestrado, quando estava, portanto, com projetos sociais, e foi essa frase que ele me disse, mas é das pessoas que têm menos tempo que fazem as coisas mais bem feitas. E porquê é que optou pela social-democracia? Olha, a social-democracia aparece também por influência do meu pai, principalmente. O meu pai foi presidente de junta do PSD em 92, antes já tinha pertencido, portanto, à Assembleia de Freguesia, e o que é facto é que essa cultura, portanto, os valores sociais-democratas ou social-democratas têm realmente, são aqueles que eu preservo mais. A questão não só há uma frase muito simples que sintetiza, ao fim e ao cabo, o pensamento de quem é social-democrata, que é: nós damos a cana para a pessoa aprender a pescar, nós não damos o peixe. Portanto, ou seja, nós incentivamos, por caso em concreto, a iniciativa privada. O investimento público não se deve sobrepor ao investimento privado, pelo contrário, deve incentivar precisamente o investimento privado, porque esse sim é que cria a dinâmica local de economia. E são esses valores que eu preservo e que me identifico. Voltamos à sua tese. Portanto, escolhe a informática dentro dos seguros. Correto. E qual é a conclusão? A conclusão, portanto, o estudo é de 2008, portanto, na altura o comércio eletrónico estava a entrar ainda em Portugal, não é, os números de hoje com certeza podem ser ligeiramente diferentes, mas havia um claro afastamento ainda das seguradoras relativamente ao comércio eletrónico. Havia algumas que estavam a começar a entrar, não querendo passar publicidade, mas, por exemplo, a Loco Seguros e outras que são praticamente funcionam só através da internet atualmente. Na altura não havia esse conceito. E o que é facto é que também,
com esse estudo consegui comprovar que era um mercado, cada vez mais o mercado eletrónico, o e-commerce, que hoje em dia se fala, era um mercado cada vez a apostar mais. E as conclusões que nós chegamos é que as empresas seguradoras, na data de então, não estavam muito vocacionadas para esse setor. Hoje está tudo convertido, não é? Hoje está tudo convertido. Mas o que se assistia já era uma tendência, fruto também daquilo que íamos acompanhando nos outros países, principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos, que assim é a grande referência mundial na parte eletrónica, que Portugal estava tentando acompanhar a tendência já em 2008. E veio-se a confirmar que realmente que hoje em dia muitas companhias de seguros adotaram essa estratégia de ter uma presença eletrónica, no caso em concreto, e a própria venda de seguros ser feita Nunca pensou em fazer o doutoramento? Pensei, sim, pensei, só que entretanto também devido à disponibilidade, entretanto casei-me, tenho filhos e tornou-se um bocadinho mais complicado. Já estava a trabalhar nos seguros, sim. Casa, nasceram as crianças e então como é que foi essa entrada para a política? A ideia que eu tenho, sim, é que o Dr. Alexandre Gaudenci não era um político super ativo, não é? Era uma pessoa ligada à cultura, lembro-me de ver ligado, certo, ao livro do Chupado Edmundo, e tinha mais a ideia de que era um homem das literaturas. E se me permite, doutora, eu gostaria de não ser conhecido por político, porque acho que os políticos estão um bocado queimados. Estão um bocado queimados, portanto, e eu acho que nós não devemos aprender com os maus exemplos. Eu acho que nós devemos continuar a ser aquilo que somos. Não? O facto de agora estarmos num cargo público, devemos mudar a nossa maneira de ser. Pelo contrário, se fomos eleitos foi porque realmente as pessoas escolheram alguém com um determinado perfil e julgo que devemos manter esse perfil. Como é que entra para a política? Já agora revele-nos esses segredos íntimos. Claro, portanto, entra para a política com 18 anos. Na altura, sim, já nos disse, Costa Neves... Sim, na altura para a JSD, no caso concreto para o Conselho da Ribeira Grande, onde eu sou oriundo, e nós colocamos de pé uma estrutura que era a estrutura local da JSD. Fizemos uma série de iniciativas, porque os jovens, como sabe, não estão muito virados para as questões políticas, mas sim tentávamos incentivá-los através de situações sociais, culturais, torneios de futebol, torneios de videojogos, que era uma maneira também de atrairmos os jovens. O que é facto é que a estrutura vai ganhando peso, dimensão, e nós vamos disputando também interesse nos graúdos, nomeadamente nos tubarões, chamemos assim, do partido, porque realmente estávamos a fazer algum trabalho de base, o que é muito importante, como sabem, em partidos políticos. A questão depois que se coloca relativamente à candidatura à Câmara Municipal tem a ver também com uma estratégia que foi definida a nível local, da estrutura local do partido, de que realmente era necessário termos, para já, sangue novo em relação a candidatos para uma autarquia e, por outro lado, tentar apostar numa equipa completamente renovada, sem esquecer os grandes valores que o partido tinha e tem no Conselho da Ribeira Grande. Foi isso que tentamos fazer, conciliar uma equipa jovem. Posso dizer que o elemento mais jovem, o mais velho da Câmara Municipal no nosso executivo tem 50 anos, o mais novo sou eu com 33, portanto, e a média de idade está a beirar os 40, portanto, é uma idade bastante jovem. Quem é que o convida para candidato a presidente? Quem me convida para candidato a presidente é o presidente da Conselhia, que ainda é, que é o Carlos Anselmo, que faz o convite. Aceitou logo? Não aceitei logo, porque disse que tinha que pensar juntamente com a família, porque também trata-se de um cargo de alta responsabilidade e de disponibilidade acima de tudo, mas que fui rapidamente, a família pôs-me completamente à vontade e disse-me, principalmente a esposa, o que eu decidisse, ela estaria de acordo e deixa-me completamente à vontade relativamente a isso. Não deixa de ser uma ambição. E a sua profissão? A minha profissão, entretanto, portanto, nesses cargos públicos nós somos requisitados, portanto, continuamos sempre com um vínculo à empresa, neste caso, passando a publicidade. Mas antes, sim, colocou naturalmente a questão, sim, também, aos seus superiores, claro, não é? Exatamente. Portanto, era uma situação que teria que ser colocada internamente na própria empresa
mas também deixaram-me completamente à vontade. Portanto, não teve obstáculos nem da De família, maneira nenhuma, nem da profissão. de maneira nenhuma, o que, como sabem, muitas pessoas não aceitam esses desafios, precisamente essas duas restrições, Claro, não só a com certeza. família, mas a questão Mas agora deixe-me pôr no empresarial. problema. Pensava que ia ganhar. Vou ser sincero consigo, claro que quem se candidata a qualquer cargo, o objetivo único é sempre a vitória, Claro, com certeza. mas sabíamos que a tarefa era muito complicada. Muito complicada, porque o senhor tinha um adversário de muito peso. Claro, e até porque ia para o terceiro mandato, supostamente nesse tipo de cargos as pessoas costumam continuar com quem está à frente do destino e tínhamos a expectativa relativamente baixa quanto ao resultado eleitoral. Mas não foi isso que nos fez parar. O que é que aconteceu? O que aconteceu, eu acho que para já foi a forma como trabalhamos, sempre de uma forma sincera, onde de uma forma muito antecipada fomos auscultando as entidades vivas sociais, nomeadamente instituições, portanto batemos à porta de muita gente a tentar explicar, mas antes de tentar explicar, tentamos ouvir o que é que as pessoas gostariam que fosse feito em prol da terra. E eu acho que o grande truque, chamamos assim, foi, por um lado, termos de uma forma muito antecipada, termos ido para o terreno, mas sempre com uma postura de auscultação, ouvir mais do que prometer. Eu acho que é muito importante darmos ouvidos a quem está no terreno, às pessoas em particular, porque com base nessa auscultação é que nós conseguimos desenhar o nosso programa. Mas a Ribeira Grande é um concelho, se não é o segundo em população... É o terceiro, neste momento, a nível regional. A nível regional, portanto, não foi fácil correr do Pico da Pedra... Das Calhetas até à Lomba de São Pedro. É verdade. São 14 freguesias. É uma coisa muito complicada. Sim, são 32 mil pessoas, 14 freguesias, inúmeras instituições, mas sabíamos que o desafio era enorme. Portanto, por isso mesmo é que fomos com uma certa antecedência bater de porta em porta e explicar, mais do que explicar, ouvir, que acho que era muito importante ouvirmos o que é que as pessoas tinham como recomendações do que é que se podia melhorar e, com base nisso, definimos o nosso programa. O programa é esse que estamos a tentar cumprir na íntegra. Neste momento, e quase já em final de mandato, praticamente tudo aquilo que colocámos no programa eleitoral foi cumprido, mas isso só foi possível porque soubemos ouvir. Eu acho que o grande, se calhar, a grande surpresa da eleição, embora nós, no último terço da campanha, não estávamos convencidos que iríamos ganhar, porque sabíamos que tínhamos que trabalhar, mas estávamos a ouvir muito descontentamento na população relativamente ao anterior executivo camarário e também foi isso que nos incentivou a trabalhar cada vez mais e melhor e prova disso é que o resultado foi aquele que foi visto. O que é que sentiu no momento em que lhe disseram que tinha ganho e que era o novo Presidente da Câmara da cidade da Ribeira Grande? Para já uma alegria enorme, aliás, soube do resultado através de um jornalista, que por acaso é meu conhecido, que me liga a dar a novidade em primeira mão. Embora nós tivemos, desde o encerramento das urnas até o resultado final, cerca de uma hora e meia, portanto, a compilar os resultados, a ver os resultados por freguesia. E quando nos dão o resultado final, realmente foi uma sensação indescritível. Chorei na altura, não tive outra sensação do que chorar. Percebeu o peso da responsabilidade que lhe caía nos ombros? Não, acima de tudo acho que foi um descarregar de emoções que nós fomos acumulando durante aqueles meses de campanha. E realmente foi perceber que a minha pessoa estava a representar não só uma pessoa, mas toda uma equipa, toda uma quantidade de pessoas que se juntaram em prol de uma pessoa, no meu caso, como rosto, mas que havia um trabalho por trás muito grande de muita gente. E foi esse peso, se calhar, da responsabilidade, porque realmente reparei que quem estava ali à minha volta foram aqueles que me acompanharam desde o princípio e, por isso mesmo, esse descarregar de emoções pelos chuvos. Foi muito violento, não é? Diga uma coisa, o que é que sentiu, deixe-me fazer só essa pergunta, o que é que sentiu quando se sentou pela primeira vez na cadeira do Presidente da Câmara, sozinho no seu gabinete,
O que é que pensou? Lembra-se do que é que pensou nessa altura? Lembro perfeitamente, portanto, para já era do enorme barco que nós estávamos a abraçar. Portanto, não era só uma situação que saberíamos o que era o dia da manhã, portanto, e a quantidade de informação que ainda hoje, diariamente, nós somos bombardeados para tentar decidir mesmo situações que não têm nada a ver uma com a outra, mas que é preciso uma decisão quase imediata, mas senti realmente um peso grande a nível da responsabilidade e, acima de tudo, é não defraudar as expectativas que nós criamos junto do eleitorado. Porque uma coisa é, nós ganhamos, agora fazemos as coisas à nossa maneira, não, nós ainda hoje mantemos essa postura, que é não defraudar as expectativas que foram criadas. E por isso mesmo me recordo quando sentei a primeira vez à secretária, mas eu acho que para além da secretária, o Salão Nobre da Câmara da Ribeira Grande, como o senhor tu conhece bem, dá outro peso. Infelizmente, porque são muitos anos. Sim, sim, mas dá um peso simbólico e histórico muito grande. Mas acima de tudo, sempre com a preocupação de não defraudar as expectativas que as pessoas criaram. E agora começam a trabalhar e correspondeu às expectativas o trabalho, excedeu essas expectativas no sentido que é mais trabalho que o que esperavam, foi fácil, não foi fácil? Como é que tem sido a sua vida como Presidente e da sua equipe? Acima de tudo, com certeza que nós lidamos com assuntos diários de uma amplitude enorme, desde a parte social à parte económica, também a representação que é tão necessária nos dias de hoje, mas com uma amplitude de assuntos muito diferentes no dia a dia. Realmente a expectativa veio-se a confirmar que, portanto, era maior, não é? Portanto, a quantidade de trabalho e de diferentes assuntos que somos bombardeados não era uma coisa que estávamos habituados, sejamos sinceros, porque também da minha parte vem do mundo empresarial privado e entro numa entidade pública com peso, como o senhor sabe bem, com uma responsabilidade enorme. E nesse sentido, portanto, a quantidade de trabalho não era aquilo que nós estávamos habituados a ter devido a essa amplitude. Não pela forma de trabalhar, porque numa empresa privada ou em qualquer serviço a quem se aplica, sabe que quando se trabalha, trabalha-se mesmo. Por acaso, no meu caso em particular, se calhar foi mais fácil, porque me estava habituado a trabalhar com objetivos desde novo numa área comercial, sei bem da pressão que é necessário em corresponder às expectativas a quem nos deposita confiança. Mas posso dizer que é uma quantidade de trabalho que foi acima da expectativa que nós tínhamos. Apetecia-me continuar a fazer-lhe perguntas, mas aquele chat já está ali a dar sinal. Doutor, e o futuro? O que é que perspectiva para a sua Ribeira Grande? Acima de tudo, que seja cada vez mais um concelho próspero. Nós atualmente vivemos... Mas mais próspero ainda, a Ribeira Grande é considerada a capital do trabalho, não é? Se há sítio onde se trabalha 25 horas por dia, é na Ribeira Grande. Oxalá assim fosse, mas ainda há pouco, antes de começarmos essa conversa, estávamos aqui a partilhar informação, mas atualmente vivemos um grande flagelo que é o desemprego. O desemprego aqui na nossa ilha, em particular no concelho da Ribeira Grande, ainda é uma situação muito grave e temos tido muitas pessoas a procurarem-nos por trabalho e nós não ficamos descansados enquanto essa situação não for ultrapassada. Temos tido uma preocupação grande em tentar dinamizar cada vez mais o tecido económico local, numa vertente que agora eu acho que tem um potencial muito grande no nosso concelho, que é o turismo, porque somos um território muito rico em belezas, portanto, desde logo das paisagens, do mar, da terra, do património, portanto, que nós temos a nível do edificado, e nós estamos a tentar implementar uma estratégia que permita a quem nos visita passar cada vez mais tempo na localidade, no concelho, porque isso depois deixa mais economia, e mais economia depois significa mais emprego, que é sempre com essa premissa que nós estamos a trabalhar diariamente. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua belíssima entrevista. Tenho pena que seja só 30 minutos, mas é o que temos disponível. Senhores telespectadores, foi a entrevista com o jovem Presidente da Câmara Municipal da cidade da Ribeira Grande, cujo nome é muito badalado
bastidores políticos, por razões que não me compete a mim agora falar aqui, mas que os micalenses conhecem. Uma saudação muito especial aos ribeiragrandenses da diáspora, gente que tem enriquecido a terra, pátria adotiva e a nossa, permanentemente. Eu sei porque casei e fui logo viver para a Ribeira Grande como magistrado e, portanto, conheço relativamente bem as angústias, as esperanças e os desejos daquela população. E dou os parabéns à Ribeira Grande por realmente ter tido um presidente que se preocupa com os mais necessitados, e isso é o que nós precisamos, por exemplo, de todos. Até o próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.